paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns sonhos que Deus me deu. Eu creio que esses sonhos são da parte de Deus. Hoje é 20 de novembro de 2025. Então, ontem, eu sonhei que eu olhava para um lugar que eu sabia que ele era um lago. Era um lago ali. Eu olhava de longe, né? E na minha mente o lago, a água estava lá no lago. Só que de repente eu via pessoas caminhando lá dentro. Caminhando assim em terra, né? Já tinha era terra lá. E aí logo eu vi que já não tinha mais água lá. Aí eu pensei comigo, secou então o lago. Então, aquele lago tinha se secado, não existia mais. E depois eu via, era o lugar de um rio, era um rio. Só que tipo, não tinha mais água, né? O rio tinha se secado, as águas daquele rio tinham se secado também. E há algum tempo, já tem um tempinho, né? Acho que foi o ano passado, eu sonhei com muitas águas também. Eu tive mais de 3 sonhos com muitas águas, sabe? Águas na cidade. Estava como fosse um monte, estava ilhada. Todo lugar que eu olhava tinha água. Era como se o mar tivesse vindo para a cidade. E esses tornados também, Deus me deu também um sonho. Eu só não gravei nenhum vídeo, mas eu falei para algumas pessoas, né, sobre isso, né? Tem mais ou menos o quê? Mais ou menos 2 meses, né? Eu estava deitada e primeiro eu ouvi uma voz. A voz falou para mim assim, vai ter um vento e um tremor. Aí, só que a gente sempre pensa assim, mas acho que não vai ser agora, vai demorar, vai ter que ser daqui a um tempo. Mas depois, daí, acho que uns 3 dias mais ou menos, que eu ouvi essa voz, eu cheguei em casa, eu estava vendo uma notícia, né, pelo YouTube, estava vendo um vídeo de uma pessoa falando de um vento que tinha passado por lá, né, e que até as portas do apartamento tinham sido arrancadas. Eu tinha trabalhado o dia todo, lá onde eu estava, eu não percebi, não teve vento nenhum. Foi em algumas regiões só. Aí eu já fiquei assim, pensando que poderia ser esse vento, né, que Deus teria me revelado, me falado. E aí depois, passaram mais alguns dias, aí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em um prédio. Estava no andar de cima, estava lá no alto. Um andar lá em cima, eu não lembro o número do andar, mas eu estava neste prédio, no andar da parte de cima, e eu escutava bastante pessoas gritando. As pessoas gritavam por causa de um vento que estava tendo. Eram muitos gritos. E eu estava tipo como que olhando pela janela. E eu ouvi uma voz que me disse assim, como se fosse lá de fora, do alto, que falava assim pra mim: vai ter ventos muito mais fortes. Aí depois deste sonho é que vieram esses tornados. É isso, meus irmãos. Então, eu quero dizer para vocês que Deus com isso, Ele vem dizendo, confirmando, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Essas coisas que estão acontecendo são da parte de Deus. E muitas das vezes, Deus nos permite coisas ruins
por causa de nossos erros, nossos pecados. Nós precisamos olhar nossas vidas, ver como nós estamos diante de Deus. O que Deus quer de nós? Que comecemos a fazer, né? A vontade do Senhor. Quando nós estamos fazendo, se não estamos fazendo, né? Não vamos conseguir ser perfeitos. Perfeitos só Jesus. Mas podemos nos esforçar. Eu quero trazer para vocês aqui uma palavra aqui em Amós. Amós 3:7. Vamos meditar aqui para vocês verem o que essa palavra fala. 3, né? Capítulo 3, versículo 7. Vai falar o quê? Olha o que fala. Certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não que nós somos melhor do que os outros, do que ninguém. Mas quando Deus quer revelar, Ele revela para quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Né? Então é isso, Deus não faz sem revelar. Então Ele revelou. Ele revelou, né, esse tornado, né, esse vento, né. Aí só que aí essa voz, como eu falei para vocês, falou do tremor, vai ter um vento e um tremor. Aí depois eu fiquei sabendo também, depois que eu vi essa voz, de um tremor, né, um terremoto que teve no Afeganistão. E 800 pessoas já teriam partido. Aí eu não sei se o tremor seria esse, não sei. Mas assim, a gente pode orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele venha nos livrar. Deus também pode nos livrar, né? Deus pode ter compaixão, nos livrar, nos perdoar e nos livrar. Então, eu não sei, esse tremor aí eu não sei se já aconteceu ou se Deus ainda está nos planos de Deus. Eu estou aqui em São Paulo, né? Eu estou falando aqui da cidade de São Paulo, né? Eu moro aqui. E eu não sei se ainda pode acontecer esse tremor. Tipo assim, o que Deus fala que vai acontecer, isso vai acontecer. Ao menos que Ele possa nos livrar, né? Eu não vou livrar, né? A menos que a gente se humilhe na presença dEle, e Ele queira nos livrar, nos poupar. Ah, eu vou poupá-los de tal coisa, de tal negócio. Mas se Ele tentar fazer, se Ele querer fazer, Ele vai fazer. Ninguém pode impedir. O homem não pode impedir a vontade do Senhor. Homem nenhum vai conseguir tirar o controle das mãos de Deus. Por mais que o homem faça planos, né, projetos, para controlar, né, a terra, controlar o mundo, controlar a natureza, ele não vai conseguir. Só vai conseguir ir até onde Deus permitir, porque tudo está nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos do Senhor. Ninguém tem poder para tomar esse controle das mãos dele. Então é isso. E não que sejamos melhores, né? Deus, Ele revela, Ele usa teus servos por misericórdia. Misericórdia de nós somos falhos, somos pecadores. Nós não merecemos que Deus fale conosco. Tem muitas pessoas que não acreditam. Ah, eu não acredito que Deus fala com o ser humano. Ele fala assim. Ele falava no passado e Ele ainda continua falando. Ele fala no presente. Não que mereçamos, é por misericórdia, né? Por misericórdia. Ele fala, nos alerta, Ele avisa, e que nós possamos melhorar, né? Melhorar na presença do Senhor a cada dia. Não ficar preocupados só com nossas coisas, com as finanças, com a aparência.
com diversão, mas se preocupar com o que Deus quer. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. A tua forma de viver está agradando a Deus? E a minha forma de viver está agradando a Deus? Nós temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar com a vontade de Deus. Então, Deus, eu entendo que essas coisas que Deus tem permitido na terra, que Deus também está irado conosco. Né? Eu entendo que é para Ele também mostrar o poder dele, né? Que Ele é quem manda, Ele é quem pode, não adianta. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não adianta. Ah, eu sou muito rico, sou muito bonito. Eu tenho muito poder. Não tenho. Nós não somos nada. O poder todo está nas mãos do Senhor. É isso, irmãos. E eu sonhei também. Eu sonhei umas 3 vezes também com guerra. Guerra. Eu estava no meio de uma guerra. Eu via muito claro isso. Então, possamos pedir misericórdias ao Senhor. Misericórdias ao Senhor. E você que não acredita que Deus fala conosco, Deus fala com o homem na terra, Deus fala, Deus alerta, Deus avisa. Eu quero que você abra mais a tua mente espiritual, tenha mais um contato com Deus. De repente Deus está até falando com você e você não consegue perceber. E pelo fato de você não crer, você não percebe. Deus fala assim. E Deus, Ele fala conosco, Ele fala através de sonhos. Ele fala através de sentimentos. Ele fala através de visões. E Ele fala com a sua voz. Podemos ouvir. Quando Ele quer que nós ouvimos, quando Ele quer falar conosco, Ele fala e a gente ouve. A gente ouve muito claro. Ele está conosco. Deus, Ele não está morto. Ele está vivo. Ele é presente. E Ele vê tudo que nós fazemos. Ele sabe de tudo, tudo que nós pensamos. Sabe até quantos fios de cabelo temos na cabeça. Sabe de tudo. Então não adianta nós querermos enganar a Deus. Não vamos conseguir. Ele sabe do nosso pensamento. Não adianta o homem querer ser mais do que Deus, porque não vai conseguir. Então, que possamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. E assim, Ele pode ter misericórdia de nós. Amém? Então, não deixe de refletir, de pensar, né? Na tua vida, nas tuas ações, eu também, nós, em geral, vamos olhar nossas vidas, como estamos diante de Deus. Amém? Fique com o Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, Senhor Jesus, que eles tenham misericórdia de nós. Amém?